Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Boa tarde, bem-vindos ao Política de Saltos Altos, em direto no Rádio Clube de Angra, com as nossas comentadoras Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Na última semana, o governo de António Costa começou a pagar aos contribuintes os prometidos 125 euros, um apoio extraordinário atribuído pela autoridade tributária às famílias, com a finalidade, e cito o site das Finanças, de apoiar diretamente o poder de compra das mesmas e mitigar os efeitos do aumento dos preços dos bens essenciais face ao contexto inflacionário atual. Fim de citação. A guerra na Europa e a pandemia de Covid-19 trazem consequências a vários níveis. No país, como no mundo, assiste-se a um aumento do custo de vida, consequência da inflação. As taxas de juros do crédito à habitação sobem ao nível da crise de 2012 em Portugal. Judite Parreira, o que é que achas desta medida de apoio extraordinário aos cidadãos? Boa tarde, Andreia. Boa tarde às colegas de debate, Cláudia Cardoso e Graça Silveira, e também aos nossos ouvintes que habitualmente nos ouvem na Rádio Clube de Angra. Bem, eu acho que um apoio é sempre bem-vindo. Na verdade, e conforme a Andreia já disse, não só a guerra, mas sobretudo a guerra fez com que os preços disparassem em flecha, nomeadamente dos combustíveis e de outros bens, dos cereais, enfim, de fatores de produção para a agricultura e, portanto, claro que quando aumentam os combustíveis, obviamente que tudo aumenta, porque está tudo muito dependente do preço dos combustíveis. E as famílias que já viviam uma situação difícil, porque se nós tivermos em conta um relatório da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a percentagem da população portuguesa que vive já uma situação de pobreza ou que está no limiar é de cerca de 40%. Portanto, praticamente mais de 4 milhões de portugueses estão nesta situação. E, portanto, qualquer apoio é bem-vindo. Agora, é evidente que 125 euros nesta altura são bem-vindos, as famílias ficam satisfeitas com esse apoio, mas esse apoio vai resolver muito pouco, porque é dado nesta altura, mas é dado este mês, e eventualmente pode ter alguma influência para algumas famílias no próximo mês, mas a partir daí volta tudo ao normal, porque na verdade não é disso que as famílias precisam. O que as famílias precisam é de ter um rendimento mensal que lhes permita fazer face a esse aumento do custo de vida e, portanto, não é só no mês. Parece-me que isto é uma forma... António Costa dá com uma mão e tira com as duas, porque, na verdade, isto foi um aumento ou um subsídio, um apoio que é dado agora, mas que depois vai ter custos no próximo ano. Portanto, isto é mesmo dar com a mão e tirar com as duas. É muito preocupante a situação em que vivem estas famílias, que já são muitas, mais de 4 milhões de portugueses, é quase metade da população. É uma situação muito, muito preocupante. Estão a aumentar as taxas de juro de uma forma assustadora. As famílias que têm créditos à habitação estão a ver também esses valores a subirem drasticamente. Claro que o que vamos assistir é outra vez, como já aconteceu num passado muito recente, famílias a não terem capacidade para fazer face aos seus compromissos, às suas prestações, a perderem de novo as suas casas, se calhar algumas delas, e já há notícias nesse sentido, de famílias que estão a perder as suas casas e a viver na rua. Ainda recentemente eu lia de um casal de idosos a quem isso aconteceu. E, portanto, vamos assistir a um aumento do número de pobres
há um aumento, por força disso, da criminalidade, de roubos, de assaltos, de violência, de sem-abrigo, e isto é muito, muito preocupante e, na verdade, não se resolve com 125 euros. Eu acho que a perda de emprego também vai acontecer, porque vai haver muitas empresas que não vão poder manter os seus funcionários e portanto, o futuro afigura-se-me bastante negro, e acho que António Costa vai ter que tomar outras medidas, porque com esta não vai resolver o problema dos portugueses. Graça Silveira, trata-se de uma medida populista? Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Clube, a quem nos segue no Política de Saltos Altos, à nossa moderadora, às minhas co-debatentes. Quer dizer, eu já nem sequer utilizo a palavra populista, porque o populismo seria qualquer coisa que supostamente deveria ser publicitado como uma coisa boa e que não é. Os 125 euros nem sequer pode ser considerado uma coisa boa, é irrisório. Eu não recebo. Desde logo podem dizer, pronto, és uma sortuda porque estou acima do escalão que não vai receber os 125 euros em outubro. Mas sou o escalão que é mais penalizado por esta política de António Costa. Continua com uma política fiscal que é vergonhosa, quer dizer, o Estado continua a arrecadar lucros excessivos decorrentes da inflação e não devolve rigorosamente nada às famílias. Portugal continua a ser o país com a maior taxa de IRC da Europa. Não se mexe nos escalões do IRS e, portanto, quer dizer, aquilo que, mesmo que eu recebesse 125 euros agora em outubro, aquilo que o Estado me leva todos os anos em política fiscal é uma loucura. Eu só a partir do final, eu tenho uma taxa de descontos de 35%. Eu só a partir de final de maio é que começo a ganhar para mim. Eu trabalho janeiro, fevereiro, março e abril para alimentar o Estado. E, portanto, numa situação em que é preciso a economia a funcionar, que, como a Judite dizia, e bem, as pessoas perdem o poder de compra com o efeito da inflação, porque assim a inflação está a 9%, não vai haver atualização de ordenados da ordem dos 9%, não vai haver um alívio fiscal da ordem dos 9%, e, portanto, a consequência é todos os meses perdermos poder de compra, tudo fica mais caro, quer dizer, não havendo nada que altere o status quo, o que vai acontecer é um arrefecimento generalizado da economia. As pessoas têm menos dinheiro, consomem menos, as pessoas consomem menos, as empresas têm menos lucros, vão começar a despedir. Claro. Maior desemprego e, portanto, vamos manter um Estado socialista a ter que usar as suas poupançazinhas à custa de uma taxação brutal em termos fiscais da classe média para depois poder assegurar as pessoas que ficam numa situação mais fragilizada, que vão ir para o desemprego. E, portanto, é um ciclo vicioso que não se consegue cortar. Com todos os problemas também, que não são só económicos, com todos os problemas políticos que daí advém. Começou pelo primeiro-ministro italiano que se demitiu, agora em Inglaterra pelo mesmo caminho, e, portanto, vão começar as instabilidades políticas, além de que é uma outra situação que me preocupa, que é o aumento das taxas de juros, ou seja, as pessoas que têm empréstimos bancários para pagar as suas casas vão ficar com empréstimos muito mais caros, muito mais dispendiosos, vai haver uma situação de crédito mal parado. E ao contrário do que se passava há 20 anos atrás, em que houve outras crises de aumento de inflação, havia um aumento da taxa de juro na dívida, mas havia também um aumento da taxa de juro na poupança. Ou seja, as pessoas tinham a conta poupança, que tinha uma taxa de juro mais elevada, tinham o dinheiro imobilizado, mas podiam fazer a sua poupança. Isso não acontece hoje. A banca já deu sinais claros de que não vai mexer nas taxas de juros da poupança. Hoje em dia, em Portugal, é quase impossível poupar.
Não há taxa, não há contas poupança com rendimentos que sejam, no mínimo, apelativos. Até porque o que é que acontece? Quando as pessoas ficam com crédito mal parado, têm que entregar as suas casas à banca, a banca vende as casas e, portanto, acabam por nunca ficarem com falta de capital líquido, não têm falta de liquidez e, portanto, não aumentam a taxa de juros à poupança, porque o que é que era o aumento da taxa de juros à poupança? Era obrigar as pessoas a deixar dinheiro no banco imobilizado durante algum tempo em que o banco sabia que podia contar com aquele montante para poder fazer a sua gestão, que não tem de falta, não vai fazer. Cláudia Cardoso, se por um lado esta medida, este apoio extraordinário não significa grande coisa para os contribuintes, por outro lado, para o Governo, isto são custos de alguma forma elevados. Exato, boa tarde, São Andréia, juros boa da tarde inflação. às minhas codebatentes, à Graça e à Judite, também aos nossos ouvintes, naturalmente. Efetivamente, quer dizer, cingimos um pouco o debate aqui aos 125 euros, mas as medidas tomadas pelo Governo da República vão bastante além disso, não é? A questão Os 50 euros aos descendentes. Olha, a minha Rosa. E minha Rosa complemento vai excepcional a depois pensionistas. a moderadora vai ter que descontar o tempo que a Graça interrompe as minhas intervenções. Se puder agora falar, eu agradecia. Portanto, evidentemente que estes 125 euros têm sido até motivo de anedota e de brincadeira. As pessoas brincam um pouco com isso, porque é uma tranche única, porque efetivamente não cobre talvez a questão do custo da inflação na vida dos cidadãos. Talvez não, sem dúvida. E isso acredito que não cubra, mas a questão é que as frentes em que o Governo veio a intervir com as medidas extraordinárias vão muito para além dos 125 euros. Tem, neste momento, o pacote global, como dizias, Andréia, bem, isto para os governos tem sempre um impacto significativo, não é? Porque 125 euros no bolso do indivíduo é pouco, mas corresponde a um impacto global de 2,4 milhões de euros para o Governo, só a medida dos 125. Neste momento, cerca de 4 milhões de portugueses já receberam, ainda falta a entrega a uns quantos cidadãos. Mas depois temos outras medidas que estão associadas a esta e que têm a ver com questões como a valorização do rendimento, a valorização da empregabilidade, a intervenção ao nível do impacto da subida da eletricidade, o apoio às crianças e aos jovens. Como sabemos, Portugal tem cerca de 10% de crianças que vivem em limiar de pobreza, o aumento do salário mínimo em 7,8%, o aumento do salário médio anual em 6,3%, prevendo-se que até 2026 isto aconteça. Ora, isto só para considerarmos a função pública, temos um aumento mínimo de 52 euros ao ano para todos os funcionários públicos. Depois, temos um aumento médio de 5,6% em 23, para trabalhadores entre a terceira e a 14ª posição, portanto, abrangendo quase a totalidade das posições remuneratórias da função pública. E temos uma valorização mínima de 104 euros para os técnicos superiores. Portanto, estamos a falar da função pública. A base remuneratória, por exemplo, da função pública vai ser atualizada até 762 euros. Portanto, muito acima do que era previsto. Com um aumento também previsto até 900 euros, que vigorará até 2026. O aumento da isenção de IRS para salários anuais até 10 mil euros ao ano. Ficam isentos de pagamento de IRS. O aumento do abono de família em 22%. O aumento para 900 euros e a dedução a partir do segundo filho. As pensões, que aumentaram. Como se sabe, os pensionistas receberam mais meia pensão e está Sim, mas é o que não vão receber em 2023. Um aumento de 8%. Paciência. Está previsto também um indexante de apoios sociais. E isto garante, pelo menos, a manutenção de algum poder de compra para os pensionistas que iam perder naturalmente com a inflação. Ao nível da habitação, o Governo também anunciou medidas, nomeadamente o limite de 2% na atualização das rendas. Claro que se pode falar da questão dos proprietários. Se o Governo limita em 2% a atualização das rendas, como é que os proprietários, que também necessitam de sobreviver, farão? Pois aí o Governo comprometeu-se com assumir o remanescente, ou seja, o que faltará aos proprietários que têm arrendamentos. Na questão da energia, está prevista uma injeção de 3 mil milhões de euros ao nível da eletricidade e do gás e a entrada no mercado regulador. E também a redução de 4% ao nível do IVA da eletricidade. Portanto, os 125 euros é uma franja, é uma das medidas de um pacote global de medidas.
que o Governo da República tomou e bem, e que ajudarão seguramente as famílias a enfrentarem a situação pandémica ao nível económico que vamos viver. Agora, poder-se-á dizer isto não resolve tudo, pois talvez não resolva tudo, mas que ajudará, certamente ajudará. Era bom sabermos o que é que o Governo dos Açores fará no seguimento da necessidade de acautelar medidas extraordinárias, essas por parte do ORA, do Orçamento Regional dos Açores. Isto é que ainda não sabemos. Olha, de resto já baixou o IRS. Vamos deixar só a Cláudia terminar. Direto às famílias, em 2023, prevê-se que seja superior a 4 milhões de euros, portanto, entre 4 milhões a 5 milhões de euros será o apoio direto às famílias do Orçamento de Estado no próximo ano. Ora, e há outro aspecto que é importante considerar aqui. Embora a nossa inflação seja uma das mais altas registradas nos últimos anos, desde os anos 90, a verdade é que na zona euro, Portugal não é dos países, não está referenciado atualmente como o país com mais impacto da inflação na sua economia. Isto também significa que, tendo uma situação que não é tão gravosa como outros países que vemos na zona euro, temos também um governo que, nesta matéria, anunciou uma série de medidas que vão ao encontro daquilo que será o impacto que as famílias sentirão seguramente no próximo ano. Presumo que a Graça e a Judite tenham alguma coisa a acrescentar. Sim, mas Graça. mantendo a ordem, não, é assim, neste momento uma das medidas, mas é que são tudo medidas que são sempre assistencialistas, portanto nunca são medidas em que se criam um desafogo tanto às famílias como às empresas para crescer e para se tornarem autónomas. Este aumento do salário mínimo imposto vai ser para a função pública, mas também vai ser para os privados, quer dizer, e vai deixar as empresas que já estão numa situação complicadíssima e fragilizada a ter que aumentar o salário mínimo. O que é que vai acontecer? As empresas vão ter incentivos fiscais, estão previstos em sede vão ter. Está anunciado? Cláudia, mas a questão é assim, enquanto que no continente o Costa faz uma coisa que eu acho que é inimaginável, que é aumentamos o ordenado mínimo, mas depois o Estado dá um subsídio às empresas para poderem pagar o salário mínimo. Mas o que é isto? É uma perversão completa da economia, além de que para os Açores não manda rigorosamente nada, portanto as empresas açorianas vão ter que arcar sozinhas com o aumento do ordenado mínimo. O Governo Regional ainda esteja em função. Eu gostava de... Não, mas o Governo Regional já baixou o IRS, por exemplo, as transferências de Estado compensassem isso. E mas não compensar, Judite, há um aumento da transferência do Orçamento de Estado. Embora os produtos energéticos e alimentares sejam aqueles que são mais vulneráveis às alterações da economia mundial, devido, desde logo, às questões energéticas em que está tudo dependente da Rússia, ou estava, e vamos ter que nos reinventar rapidamente, o facto da Ucrânia e da Rússia serem os dois juntos os maiores exportadores de cereais e, portanto, que tem todo um impacto na cadeia alimentar. De acordo com o INE, o preço dos produtos alimentares em Portugal, os não transformados, portanto nem sequer mete a energia de transformação na indústria, portanto estamos a falar de hortofrutícolas, carne, peixe, etc., teve um aumento médio de 15,5% em termos homólogos em agosto. 15,5%. A DECO disse que esta subida nos bens essenciais foi, e mesmo assim nos bens essenciais foi de 12,6%, com a carne com um aumento de 17,5% e o peixe 14,9%, portanto basicamente 15%. Vamos voltar aos tempos de antigamente, em que as pessoas, uma família média, de classe média, na região pelo menos, não podia comer carne com essa facilidade toda, tanto que na nossa gastronomia tradicional, a alcatra, a sopa de pedra, no fundo era um cheirinho a carne, quer dizer, punha-se a sopa com os ossos de carne. Sei que na região a procura por ossos de carne descartáveis pelos talhos tem aumentado imenso. E em relação à carne, era vaca velha que se punha 5 e 6 horas a cozinhar, e por isso tradicionalmente temos a nossa alcatra. Portanto, as pessoas faziam uma alimentação muito mais rica em batata, que vai ser o que vai acabar por acontecer na região, porque cereais estão pela hora da morte. Mas, segundo um estudo feito pelo Jornal de Notícias, não é só aí. Este ano, os custos com o regresso à escola aumentaram em 16%. Ou seja, o que é que no meio de tudo isto
representam 125 euros. Transição digital, vamos passar para manuais digitais. Mas o aumento dos empréstimos ao consumo, portanto não são empréstimos para casa, o aumento dos empréstimos ao consumo atingiu um máximo histórico em julho de 2022. Isto são dados recentes do Banco de Portugal. E portanto, porque é que porque é que o Governo continua a arrecadar? Era preferível não haver hoje, não é, Graça? Não sei, já escutaste o TT? Não. Vamos lá continuar. Graça Silveira. E eu deixo. Vamos lá. Em vez de se manter esta lógica socialista em que se penaliza imenso com uma política fiscal do piorio as famílias, para depois o Estado redistribuir desta forma, que eu acho perfeitamente perversa. Quer dizer, então vamos lá, toda a gente vai ter o ordenado mínimo aumentado, público e privado, mas depois o Estado depois o Estado com aquilo que foi buscar às famílias com a taxação do IRS, devolve às empresas um apoio para que as empresas, da forma como já estão, de uma forma muito fragilizada para conseguir pagar os empregos, fazer esse aumento. Não nos esquecendo que na região muitas destas empresas são pequenas empresas familiares, onde é a própria família que recebe ordenado da empresa e que muitas vezes os descontos à Segurança Social são uma poupança nos seus próprios ordenados, que depois, quando vão para a reforma, são pessoas que vão ser pobres. Não fizeram o desconto contributivo que precisavam para assegurar a sua velhice. E foram essas pequenas empresas que mantiveram a economia frágil da região. Tudo isto é péssimo. E, portanto, eu nem sequer vou fazer uma graçola com os 125 euros, porque eu tenho bem noção de que há muitas famílias onde estes 125 euros vão fazer uma grande diferença. Mas agora, que não é com políticas destas que vamos resolver a situação de Portugal, não é. E a situação já estava muito fragilizada antes da pandemia, ficou no borderline com a pandemia. Mesmo assim a banca europeia conseguiu evitar a inflação injetando dinheiro na economia, mas depois com a questão da guerra na Ucrânia não houve possibilidade de injetar mais dinheiro, não há possibilidade de pedir às famílias para devolver o dinheiro e, portanto, a consequência é um aumento estúpido da inflação, com perda de poder de compra e com o Estado a engordar e com o Primeiro-Ministro a dizer que não vai ser isso tudo, e a fazer um orçamento com base num valor de referência de inflação que é completamente irrealista. Judite. Eu sinceramente acho que estes 125 euros e todas as outras coisas que a Cláudia já elencou não vão ter um impacto significativo na situação que se vive em Portugal e que vai piorar. Eu acho que nós vamos atravessar uma crise, vai haver austeridade, por mais que António Costa queira dizer que não, mas é inevitável e ele não quer assumir isso porque é impopular, não é? E nós lembramos todos do que é que ele disse em relação ao governo de Passos Coelho, mas Passos Coelho teve a coragem de assumir e de dizer aos portugueses que eram os portugueses que tinham todos que pagar. António Costa não quer fazer isso porque é impopular, mas na verdade as medidas de austeridade vão vir por aí abaixo e já estão a vir de forma encapotada. Nós vamos continuar pobres, cada vez mais pobres, porque na verdade o que se anda é a subsidiar a pobreza, mas não se consegue de forma nenhuma erradicá-la, porque só se consegue erradicar com a criação de emprego. E, portanto, desta maneira não vamos ter criação de emprego, pelo contrário, vamos voltar a ver empresas a despedirem e, portanto, a pessoas a perderem os seus empregos. Parece-me a mim que a forma mais correta era a redução da carga fiscal e isso sim iria permitir que as empresas, que para já, que as famílias tivessem, enfim, menos, um custo de vida mais baixo e depois que as empresas pudessem também aumentar e criar mais postos de trabalho e isso sim é que gera riqueza. Desta forma não me parece que cheguemos lá.
Como aqui já foi referido, o descontrole da inflação é uma questão internacional. Em Londres, a última ministra durou pouco mais de 40 dias. Em Itália também há eleições, há um partido de extrema-direita que forma novo governo. Gostaria de ouvir a vossa opinião em relação a este lado internacional desta questão. Eu gostava só de dizer, relativamente porque a Judite abordou a questão do IRS, está prevista a redução do IRS, como eu não sei se referi isso, mas está prevista a redução com a atualização de 5,1%. Mas já estava o ano passado. E da taxa média a partir de segundo semestre. Não aconteceu, Cláudio. E a questão é ver para crer. Peço desculpa. Pois, mas lá, tu queres ser como de São Tomé, mas cada um de nós tem as nossas crenças. Eu por acaso gostava bem de nascer, mas eu não há outra alternativa. Também é importante. Quem ganha o ordenado mínimo não desconta para o IRS. Claro, mas vai haver um aumento de isenção de IRS para salários. Portanto, são sempre os mesmos a pagar as crises. Mas não vão ser sempre os mesmos, Judite. Os 10 mil euros. Sim. No caso de rendimentos de 10 mil euros anuais, há uma redução. 10 mil euros, 10 mil euros anuais. Deve dar uma contribuição, que é uma coisa incrível. Eles querem brincar com coisas sérias. Não é brincar. Nós estamos preocupados. Por um lado tem um discurso catastrofista que é assim. Nós sabemos que os tempos que se aproximam são difíceis. O que estamos aqui a discutir não é se eles são difíceis ou se são fáceis. O que estamos a discutir é se essas medidas interessam ou não interessam. Para a Graça e para a Judite não interessam. Não haver medidas seria melhor. Não haver medidas. Estas medidas. O que eu digo é que as medidas. Pôs as coisas em cima da mesa. Ou as medidas endonhas do Costa. Ou não haver medidas nenhumas. 125 euros apenas. No mínimo. Isto é ridicularizar um conjunto de medidas que o Governo da República está a tomar e que não se vê, por exemplo, da parte do Governo Regional. E a questão é, não se trata apenas de 125 euros, porque esta caricatura que se tenta fazer com os 125 mas alguém aqui não se esgota. Alguém aqui fez uma caricatura dizer que todo o apoio era bom e que 125 euros para muitas famílias são bons. Se há contributos, a taxação, por exemplo, da questão da habitação e da limitação dos aumentos. Se há intervenções ao nível da eletricidade, do gás e dos combustíveis, e portanto, se nós temos a ver um conjunto de medidas e continuamos a falar dos 125 euros como se fosse uma medida isolada, Cláudio, tiveste desligaste o debate. Não desliguei, não. É que ninguém, na minha intervenção, nós temos perspectivas diferentes como é que isso se faz. Agora, quando se faz e se faz, e como elas são, e eu acho que tentei apresentar, desde a função pública ao empresarial, à massa empresarial, ao cidadão comum, aos pensionistas, portanto, cobre toda essa franja, quer dizer, praticamente não fica ninguém de fora nisto, não é? E isto é necessariamente positivo. Só a classe média. Pronto, mas isso é porque tu tens rendimentos muito altos. Rendimentos muito altos. Mas eu posso dizer, se queres falar a nível da Europa. Tu estás sempre a dar o teu exemplo. Não, mas a questão é assim, mas isso é classe média. Mas a gente está a falar do caso todo. Não, eu e as pessoas estão numa situação que eu não. O Costa ainda tem esse sentimento de perseguição que o Costa só não deu o cheque a mim. Deu a mim. E também a todos os outros também deu essa importância toda. Aqueles que não querem do mas a gente está sempre a comparar com a Europa. Um professor universitário na Europa, na Holanda, onde eu estive a fazer o doutoramento, ganha 4 vezes mais que eu. Queres dar é um exemplo. Não é um caso isolado. Isto é para tu teres uma noção da diferença. Não, tu preferes falar do Portugal dos pequeninos, da misériazinha socialista. Eu estou a tentar relativizar. Porque é assim, na zona euro nós vamos ter uma inflação má. Relativizar é isto. Não, relativamente ao meu ordenado, na Europa, as pessoas ganham 4 vezes mais. Mas e portanto conseguem encaixar uma inflação de 9%. Mas não é uma pessoa, não só existo eu de professor universitário em Portugal. Estás a brincar? O que é? Não, é dizer que nos outros países tu consegues encaixar uma inflação de 9% de uma forma completamente diferente. Nós não somos 4 vezes maior. Os países com nível mais baixo de inflação na zona euro. E isso também é importante que se registre. Não é ser catastrofista e tentar fingir que isto é o pior dos mundos. Vai haver recessão, evidentemente que vai. Mas eu também não ouvi, a Judite estava a referir isso, eu não ouvi o Primeiro-Ministro a dizer que não ia haver. Eu não ouvi, mas pode ter dito. Judite. Não, eu não tenho mais nada a dizer, porque eu já tinha dito tudo. Parece-me que a Cláudia não me ouviu, mas pronto. Não, eu ouvi, espero que os nossos ouvintes tenham ouvido. Não, eu acho que passaram a Vamos ver se desta vez o nosso programa vai pôr tudo para a gente partilhar. Graça, mas eu não tenho o hábito de passar as estupidez. Não, mas então dizer, mas então peço imensa desculpa. O que eu digo é que isso é um conjunto de medidas. Posso acabar de dizer que é,
a Graça e a Judite preferiam que não houvesse medidas. Quer dizer, o que se põe em cima da mesa é ou gostam das medidinhas do Costa, ou então, se não são estas, é nada. Peço imensa desculpa, mas não é assim que se faz debate. Não, tu disseste exatamente isso. A Cláudia, a Graça e a Judite preferiam que não houvesse medidas. Não, e que medidas é que seriam então, cara? Eu disse, é isso que eu estou a dizer. Olha, redução fiscal. A redução fiscal está prevista. Sim. O IVA. Olha, o IVA que atinge todos os produtos básicos. Está sempre visto. Mas estas são aquelas que tu elencas. São as que estão anunciadas. Quer saber quantas porcentagens? São elencas anunciadas. As prometidas e as eventualmente pensadas. Para mim, populismo é isto. Não é o Chega. O regresso à escola teve um aumento de 16% de custos. E a Cláudia diz, mas isso vai deixar de existir por causa dos manuais digitais. Nas contas do deve e do haver, eu gostava de ver quanto é que numa família com 3 filhos, se deixar de ter que comprar 3 manuais e passar a ter que comprar 3 computadores, como é que nas contas do deve e do haver, se as famílias vão ficar mais confortáveis? Era a ironia da Cláudia. Pronto, era a ironia. Minha falta de sentido. Estás ao lado, se tivesses de frente, tinhas percebido. Então, é porque neste momento já está a ser comprovado que não é eficaz a questão dos computadores, além de que, como tu deves saber também, dos manuais digitais. Os manuais digitais, eles são muitas vezes fornecidos pela escola. Não é obrigatório que o aluno tenha o seu computador. Estava a brincar com isso, porque neste momento o que se está a comprovar é que não é benéfico para os alunos a questão da transição de Estado. Eu acho que isso é uma coisa que não podemos dizer agora. Eu acho que é uma coisa que é prematuro dizer, porque... Não, mas Judite, não sei se tu viste, já foi lançado um estudo que foi feito sobre essa matéria. Temos que esperar também... Mas já foi feito, a nível nacional. A questão da transição digital, a utilização de ecrãs... Mas a nível nacional isso não existe. Existe. Em algumas escolas existe. Escolas piloto, mas generalizado não. Sim, mas estão a chegar à conclusão de que isto traz mais malefícios do que benefícios. Eu prefiro então esperar pelas nossas conclusões. Vamos ver pelo menos como é que as coisas funcionam este ano. E depois fazer esse debate. Pronto, faremos, com certeza, terei todo o gosto. Sobretudo nas escolas que não têm Wi-Fi. Devemos de fazer. A gente sabe que nem tudo é perfeito. Olha, quando o Costa previa que quando estávamos com a inflação de 7,4%, estou aqui a ler uma notícia que ia desacelerar para 4%. Ainda em 2022, já estamos em 9%. Portanto, as contas que o Costa faz batem-se certo. A verdade é que as contas que Costa faz têm permitido resolver alguns problemas. Sem criar tantos outros. Sem estar a acabar com feriados e a cortar no ordenado das pessoas e a congelar os calores. Mas pronto, isso veremos. Passamos à frente a outras latitudes. O Brasil decide domingo, dia 30, o próximo presidente numa segunda volta das eleições. Na primeira volta, o ex-presidente Lula da Silva consegue 48% dos votos e o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, obtém 43%, segundo dados publicados, com 99% das urnas apuradas. Vou começar agora pela Cláudia. O que é que se espera no domingo para o Brasil? Ora, isto é uma grande incógnita. Eu penso que é expectável que possa haver uma vitória de Lula da Silva, mas há aqui muitas variáveis que interferem nisto, não é? Esta diferença muito pequena, percentual, que eles ficaram, foi imputada, pelo menos pelo apoio à candidatura de Lula da Silva, aos outros 2 candidatos que acusaram de lhes terem roubado votos, não é? Nomeadamente Ciro Gomes e Simone Tebet. Eles dizem que essa dispersão de votos teria contribuído para Lula da Silva ganhar a primeira volta. Se isto é verdade ou não, não me parece que seja assim tão líquido. No domingo, nesta segunda volta, historicamente o que acontece, o candidato mais votado na primeira volta, tem tendência a sair reforçado. Mas há aqui muitos fatores, um deles é Bolsonaro ser o atual chefe de Estado e, portanto, isto pode mexer aqui nas contas. Depois temos outro fator determinante, que é a questão da abstenção. Não nos esqueçamos que há um número muito elevado de brasileiros que não foi às urnas. Mas o voto no Brasil é obrigatório. Mas podem Mas há um número muito elevado que é muito estranho. Isso é muito estranho. Porque o voto é obrigatório lá. Pois, provavelmente são não fica na caderneta do trabalhador. Agora, é cerca de 1 milhão que não votou. E, portanto, isto 1 milhão no Brasil não significa 1 milhão no Brasil é uma migalha, mas a verdade é que é muita gente. E agora desconhece-se se essa gente se vai galvanizar pela segunda volta ou se, pelo contrário, se vai desinteressar. E é essa a discussão um pouco que está a ser feita no Brasil. Isto vai ter um efeito galvanizador de não, eu não fui votar porque achei que o Bolsonaro já tinha ganho ou porque achei que Lula iria ganhar, ou o efeito contrário, que é
Pronto, já que não fui na primeira, não vou agora. Historicamente há um reforço na segunda volta, não quer dizer que desta vez isto aconteça. Depois também é interessante ver a análise do mapa, do mapa eleitoral do Brasil. É que Lula tem uma expressão mais no norte e Bolsonaro noutros estados que à partida não se esperaria, ou pelo menos eu não esperaria, não sou analista de política brasileira, mas não esperava que tivesse essa expressão Jair Bolsonaro. E depois, como nós sabemos, quem está no governo tem sempre, digamos, mais algumas armas de que quem não está. E por isso, para mim, neste momento é uma incógnita. Eu prevejo, ou seja, o meu palpite é que Lula conseguirá manter a vantagem, mesmo que pequena. Mas tudo é possível. Graça Silveira, Bolsonaro e Lula são extremos opostos. Bom, eu também não sou especialista, mas há um Víctor Trujillo que é especialista em marketing eleitoral e que diz que pelo menos 1/3 dos eleitores neste momento no Brasil, o sentimento que tem é que tem que escolher entre morrer queimado ou morrer afogado. E é engraçado porque eu lembro-me quando isto tudo começou e se começou a debater as eleições no Brasil, o sentimento era este, que assim, ninguém suporta com o Bolsonaro, que é um boçal, um louco, que quer dizer, é difícil uma pessoa se sentir motivada a votar naquela criatura, mas a verdade é que o Lula da Silva rebentou com a economia brasileira, esteve envolvido em tudo o que era escândalo, pagou por isso, inclusivamente, e foi condenado por isso. Pior que ele foi a Roefa a seguir. Portanto, as pessoas estavam muito fartas do PT, o Partido Trabalhista no Brasil, e queriam uma mudança à direita. O problema é que a mudança à direita foi com uma das criaturas mais boçais e mais... Porque a gente não se pode esquecer que o Bolsonaro foi deputado durante 20 anos, ninguém sabia quem era o Bolsonaro, ele nunca fez nada de relevante. Militar foi formado, ninguém fez para si próprio, para a família. Sim, claro, deve ter feito, mas não foi do conhecimento público. Algumas foram. Foi, nem sequer pelas piores razões me lembro dele. Portanto, depois, quando se começou a falar dele e quando estava na campanha, claro que se vai esgravatando passado as pessoas. Armas para o Parlamento, ou para pronto, mas é assim, lá, não estou a dizer o contrário, mas nós só começámos a saber, eu pelo menos, ela a partir do momento em que ele foi candidato, a perceber essas coisas todas quando se começou a remexer no passado dele e pronto, porque nem a nível internacional, antes dele ser candidato, tinha essa relevância. Pronto, o Bolsonaro levar uma arma para lá era como um triste não senhor qualquer na América ter feito uma coisa qualquer com a arma e não se tornou conhecido mundialmente por causa disso. E portanto, não sei, tenho agora, saiu agora esta semana 2 sondagens que foram feitas entre o dia 22 e o dia 24, portanto, e foram lançadas na segunda-feira. Qualquer uma delas dá que o Lula da Silva ganha, com 50% para Lula da Silva e 43% para Bolsonaro, ou seja, os órfãos, no fundo aqueles que acreditavam numa terceira via e em que os seus candidatos foram eliminados, parece que tendencialmente votam Lula da Silva. Porque ambas dão resultados muito próximos e a segunda, que é da CNN Brasil, dá 52% a Lula da Silva e 46,2% a Bolsonaro. Portanto, nesta o Bolsonaro também cresce. Depois eles têm não sei como é que conseguem fazer estes cálculos, mas deve ser pelo fato dos votos serem obrigatórios, porque eles depois fazem o cálculo em relação àquilo que eles chamam os votos válidos, e os votos válidos são aqueles em que se retiram os brancos, os nulos e os eleitores indecisos. Depois, e até pela própria natureza dos brasileiros, que são multimotivos, esta campanha tem sido uma campanha muito pouco de propositura, quer dizer, a gente não percebe se o Lula da Silva vai voltar a cometer os mesmos erros que cometeu no passado, nomeadamente de intervir, fazer o Estado intervir nos preços da energia, Petrogal, etc., pôr os bancos públicos a injetar e a financiar empresas escolhidas a dedo, portanto, toda uma série de coisas
que foram péssimas no passado. Há vários artigos, eu fiz um search, googlei, e eram tantos que nem sequer deu para ler, mas apareceram-me logo assim 4 ou 5 artigos em que dizia os 5 erros que a Lula da Silva não pode voltar a cometer, e em que não há nada no programa dele que se consiga vislumbrar se ele vai ou não vai voltar a cometer os mesmos erros do passado. Portanto, é mais uma campanha de difamação. E muito ao nível das redes sociais. É mais do que cada candidato tentar valorizar as suas capacidades e o seu programa, capacitando para ser presidente do Brasil, é muito mais no sentido de difamar o adversário, no sentido de fazer com que os indecisos, por uma questão de mau caráter, envolvido em corrupção, etc., não se sintam motivados em votar nesse candidato. Portanto, não sei mesmo o que é que vai acontecer, mas independentemente do resultado das eleições de domingo, também devo dizer que não auguro nada de bom para os próximos 4 anos para o Brasil. Judite Parreira, um país que também eleita extremos de riqueza e pobreza, de fé e violência, de que é que precisa? Precisa de estabilidade, desde logo. E como dizia a Graça, não sei, ganhe um ou outro, não sei se para já terá essa estabilidade. Mas em relação àquilo que a Graça dizia das sondagens, eu não tinha conhecimento disso, mas devo dizer que lá como cá as sondagens falham muito, porque à primeira volta, ao primeiro turno, como nos chamam os brasileiros, também a sondagem dava uma clara vitória à Lula da Silva e depois não foi isso que se verificou. Na verdade, Lula da Silva, em relação a Fernando Haddad, há 4 anos, aumentou em cerca de 4% a sua votação. Bolsonaro perdeu cerca de 12% em relação há 4 anos, isto em números são milhões de pessoas. Há 4 anos era beneficiado. Ninguém sabia o que é que tinha aí. Mas daí, exatamente, tens toda a razão, porque o que se previa é que, e talvez por isso as sondagens tenham falhado também, é que a derrota fosse clara, estrondosa. E fosse estrondosa, porque depois do que ele fez ao longo destes 4 anos, nomeadamente a forma como geriu a pandemia, não se esperava que ele perdeu 12% dos votos, é certo, mas não se esperava que ainda assim tivesse estes 43% e que ficasse a uma diferença de 5% de Lula da Silva. Portanto, para já as sondagens falharam bastante aqui. Depois vão os dois à segunda volta. Claro que agora Lula da Silva conta muito com os votos dos candidatos de Simone não me lembro do outro, e do Ciro Gomes. Claro que eles dão uma indicação aos seus eleitores e simpatizantes de que votem em Lula da Silva, mas não os vão obrigar a isso. Depois o voto é livre e cada um fará com ele o que quiser. Lula da Silva conta com isso. E agora anda também a pescar o olho à Igreja Evangélica. Nós temos que ter em conta que no Brasil a Igreja Evangélica tem um peso enorme. Nos atos eleitorais. E quem domina a Igreja Evangélica por via da mulher é Bolsonaro. Lula da Silva, quando percebeu isso, e penso que já percebeu tarde, também começou a pescar o olho, mas não sei se será a tempo e se eventualmente conseguirá captar essa gente toda, que são milhões de pessoas. Por outro lado, Bolsonaro continua, o chefe de Estado em exercício e, portanto, continua a ter a caneta e o dinheiro, e um apoio social que ele tinha anunciado para novembro, parece que já antecipou, já o começou a dar. Antecipou, alargou e anunciou novos apoios sociais. Portanto, obviamente que a situação em que vive a maioria dos brasileiros, porque a maioria dos brasileiros são pobres. Aliás, havia alguém que dizia que 90%
90% da população vivia com 10% do rendimento e 10% vivia com 90%. Portanto, a maioria e uma larga maioria dos brasileiros são mesmo muito pobres. E esses apoios sociais, se calhar, podem ser como os 125 euros de António Costa, não comparando. Não é? E então pode ser que isso faça a diferença. Agora, em termos de debate, agora na segunda volta foi muito pobre, foi de insulto, de enxovalho, de ataques pessoais, e tanto é que Lula da Silva não foi a este último debate televisivo. Portanto, não chegou a ser um debate, foi uma entrevista a Bolsonaro, porque Lula não esteve presente, provavelmente para não sofrer os ataques constantes de Bolsonaro, que estava constantemente a acusá-lo de uma coisa que ele já foi ilibado, porque Bolsonaro, ao continuar a acusar Lula da Silva, está até a pôr em causa o Supremo Tribunal, não é? E o sistema judicial do Brasil. E portanto não sei se terá sido por causa disso, mas Lula na verdade não esteve presente. Portanto, tendo em conta isto tudo, e os debates, apesar de tudo, mesmo aqueles que foram feitos na primeira volta, Bolsonaro centrou-se sempre muito na corrupção, porque queria atacar Lula, e nos costumes, nos princípios, contra o aborto, na moral, exatamente, contra o aborto, contra as drogas, contra as minorias. O próprio filho de Bolsonaro faz um discurso. Também perdeu imensos votos. Sim, que é um exemplo. Contra as drogas leves, a associar perdeu quase Lula às drogas leves. Dos votos que tinha. Por outro lado, Lula da Silva centrou-se mais na economia, porque é evidente que sabe a situação em que vivem os brasileiros e centrou o seu debate mais aí. Por isso, não sei, sinceramente. Na questão da pandemia. E da pandemia também, exatamente. De ele não ter querido vacinar e a quantidade de pessoas que morreram à conta disso? Por isso eu não sei, sinceramente, não sei. Sei que há muitos brasileiros, e eu fico impressionada com isso, que dizem que vão dar mais uma oportunidade a Bolsonaro, como se fosse preciso mais uma oportunidade, mas na verdade nós em democracia temos que aceitar as escolhas de cada um, mesmo que elas não coincidam com as nossas, porque democracia é isso mesmo. Mas eu fico um pouco impressionada. Em relação ao Lula da Silva também é dar mais uma oportunidade. Pois, está bem, isso também é verdade. Por isso é difícil. E depois, ainda falando então dessas pessoas que vão votar, ou que dizem que vão votar em Bolsonaro, também podemos ver muitos dos nossos imigrantes, alguns já vivem, já nem se podem considerar imigrantes porque já nasceram lá, mas filhos de imigrantes vão votar Bolsonaro assumidamente. Pronto, eles é que estão lá, eles é que sabem, mas parece-me que são tempos, como dizia a Graça, para eles também serão tempos bastante difíceis, quer ganhe um, quer ganhe o outro. Espero que, e isso também é uma coisa que é preocupante, é que quem quer que perca respeite a decisão dos brasileiros e que não se criem climas de perseguições, de confrontos, que seja uma coisa pacífica. Será que essa insegurança, essa corrupção que acabámos de falar, que tão profundamente caracterizam o Brasil, podem justificar, e que Bolsonaro tanto advoga a tratar, podem justificar estes resultados de segunda oportunidade e em regiões de que não se esperava? Pois eu não sei, realmente é uma coisa que não consigo compreender, mas eventualmente poderá ser isso, não sei. O que é certo é que nós começamos a ver que o mundo está a mudar muito e a forma como as pessoas encaram estas situações tem mudado muito. O que é que leva a votar numa pessoa como Bolsonaro, populista, arrogante, arruaceiro, isso tudo?
mas depois também olhamos para a Itália e vemos que a Itália mudou e tem neste momento, é bom ver que pela primeira vez em Itália temos uma mulher como primeira-ministra, mas a verdade é que é um partido populista de extrema-direita, e isso faz-nos também, a mim faz-me pensar que estes movimentos, nós temos que ser democráticos e aceitar movimentos que vieram para ficar. É que estes movimentos de direita e de populismo, não vale a pena tentarmos tapar o sol com a peneira, nem chamar estúpidos às pessoas, porque sendo o voto obrigatório no Brasil, e voltando outra vez ao Brasil, as pessoas que já votaram em Lula da Silva também já votaram em Bolsonaro, são as mesmas pessoas. Há aqui uma transição de votos, portanto, não podem ter sido muito inteligentes quando votaram em Lula da Silva e agora serem broncos, entre aspas, não é? Porque votam em Bolsonaro. Não consigo compreender o que é que leva, mas há aqui uma mudança grande de mentalidades, isso é um facto. Graça Silveira, Cláudia Cardoso, querem acrescentar alguma? Eu queria dizer só aqui mais uma coisa, de duas, que me parecem interessantes nisto. Uma é que aqueles dois candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar, a Gal Simone Tebet e o Ciro Gomes, concentram 8,5 milhões de votos e o outro 7,2, portanto não é pouca coisa. E teria sido suficiente, de facto, para que Lula tivesse passado na primeira volta ou no primeiro turno. Depois, a análise que os analistas têm vindo a fazer sobre essa questão é, tendencialmente, como está muito polarizado, um candidato de esquerda e um candidato de direita, eles entendem que não haverá grande migração de votos. Ora, porque são dois candidatos carismáticos, são os dois já bem conhecidos, e, portanto, uma pessoa que votou Bolsonaro tendencialmente agora não votará Lula. Na última eleição, estou dizendo, não é? Não é que possa ter votado Lula antes, mas que na última eleição votou Bolsonaro, agora não quererá voltar ao Lula, e o contrário também é verdade, não é? Um Lula não vai votar porque tem um quadro ideológico mais ou menos cristalizado, ou seja, está tão polarizado que é difícil, não há aqui um candidato consensual ou que possa roubar votos um ao outro, como já aconteceu em Portugal, por exemplo, haver eleições para Presidente da República segunda volta, haver dois candidatos de direita ou dois de esquerda, pronto, aí a migração é mais difícil de prever. Aqui o que eles dizem é que não haverá essa migração, e não havendo favorece Lula, porque teve uma porcentagem mais elevada na primeira volta. De facto, a grande incógnita vai se centrar na questão dos indecisos, dos abstencionistas, e segundo os cálculos que os analistas brasileiros fizeram, portanto, à data de hoje, Lula tem uma probabilidade de vencer a eleição de 76,7%, e enquanto Bolsonaro tem 23,3% de hipóteses de virar este resultado. Ora, se formos atender, e estes sim são analistas que têm vindo a analisar ao longo dos anos as eleições, percebem que é difícil agora virar, digamos, o comboio vencedor do Lula. Se isto acontecerá ou não, é o que vamos ver. Eu penso que acontecerá, que será Lula vencedor. E se isto acontecer, há uma coisa que foi dita e que é importante, é a capacidade do derrotado, que no caso de ser Bolsonaro vai ser tremenda, como vocês sabem. Portanto, vai ser persecutório, ele é persecutório, sendo ele, estando ele no poder, imaginemos quando não estiver. Portanto, vai ser uma coisa esmagadora e claramente... Uma espécie de agora, Trump à brasileira. Nós temos o Brasil, infelizmente, com toda a sua história, a sua riqueza, é uma espécie de faroeste latino-americano, na verdade é essa. E, portanto, as eleições nunca foram pacíficas. Estou-me a lembrar dos anos 90, dos anos 80, que já era essa disputa, a corrupção é sempre uma constante, mudam os partidos, mudam os candidatos, mas é, de facto, um país maravilhoso, mas com muitas dificuldades de ter a estabilidade que precisa. Graça? Bom, há bocadinho eu estava a brincar, e é sério também, quando disse que quando Bolsonaro foi eleito com uma percentagem de votos muito maior, que agora perdeu 12% dos votos, porque era novidade. E não era só uma das grandes bandeiras do Bolsonaro, foi sempre a questão de resolver a corrupção no Brasil, e as pessoas estavam muito massacradas naquela altura com o processo todo do Lula, etc, etc. Ele usa muito isso no debate contra o Lula, mas aquilo que eu acho estranho é que o Lula não tenha contra-atacado, porque a grande bandeira contra a corrupção do Bolsonaro foi um verdadeiro flop, ou seja, o juiz do processo Lava Jato
o Sérgio Moro, que era o seu grande apoiante e que depois ele convida para Ministro da Justiça e da Segurança Pública. Passado 2 anos, tirou o bilhete e foi-se embora e disse horrores do Bolsonaro, que eram só interferências políticas na Polícia Federal e que não se revia naquilo, que se ia embora. Entretanto, o Bolsonaro é tão mau que até este conseguiu corromper. Fê-lo eleger-se senador do Paraná. E agora, nestas eleições, já vem Sérgio Moro declarar o seu apoio à reeleição de Bolsonaro. Portanto, isto é tudo feio, sujo e toda aquela bandeira anticorrupção que ele conseguiu cavalgar com o apoio do juiz do processo Lava Jato, que era tido como uma pessoa incorruptível, também se corrompeu e transformou-se nisto, que era preferível então que não se tivesse sequer acreditado que era possível, porque ele vai embora, bate com a porta e é caladinho com uma eleição para senador no Paraná. Pronto, saiu do métier mais urbano e vem a anunciar publicamente o apoio à reeleição de Bolsonaro. Portanto, não sei porque é que também o Lula da Silva, que foi um dos mais prejudicados ou não, mas que foi alvo do próprio Sérgio Moro, nunca utilizou isto, não como sei, arma de arremesso. como arma de arremesso. Não sei se houve algum a questão do marketing político, dizer que era preferível ele não contra-atacar e sair sempre desse assunto da corrupção e puxar outros assuntos que fragilizasse mais o Bolsonaro, porque no deve e no haver, na corrupção, se calhar toda a gente perdia, não sei, mas a verdade é que nunca ninguém falou disto e foi uma escandaleira. Terminamos então a sonhar com uma utopia brasileira. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.